Olá, cursista, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente agora na nossa segunda semana de estudos. Na aula de hoje, continuaremos os nossos estudos da linguagem PHP para o web. Hoje aprenderemos de forma prática como processar os dados capturados nos formulários HTML. O nosso objetivo é conhecer como o PHP interage com os bancos de dados e vamos construir páginas web para inserir dados em um banco de dados, também construir páginas web para recuperar informações no banco de dados. A maioria dos sites dinâmicos acessa algum tipo de banco de dados, seja para alguns casos somente em tarefas simples, como cadastrar usuários e senha. Em outros casos, o banco de dados é vital para o funcionamento do sistema web, como uma loja virtual onde todos os dados são cadastrados e recuperados lá no banco. Com o PHP, nós podemos acessar diversos bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Firebird, Sybase, Informix, SQLite e outros mais. Para os bancos de dados que o PHP não tem módulo específico, podemos utilizar drivers, que são chamados de drivers ODBC. Um dos bancos de dados mais utilizados juntamente com o PHP é o MySQL. O PHP ele possui um módulo específico para comunicação com esse banco. Então, nós utilizaremos o MySQL em nossos exemplos, por ser um banco mais simples de operar e utiliza um processamento e pouca memória, em comparação com os outros bancos de dados. Então, vamos lá, vamos começar a nossa parte prática. Então, pessoal, vamos fazer agora a demonstração de como vamos fazer o acesso, inserção e listagem no banco de dados MySQL utilizando a linguagem PHP. Lembrando que nós precisamos de utilizar um servidor web, certo? Onde nós possamos rodar a linguagem PHP com o servidor web Apache, por exemplo, e o banco de dados MySQL. No caso aqui, nós vamos utilizar o servidor WAMP Server. Esse servidor foi falado na disciplina de banco de dados. E todos os tutoriais para a instalação desse servidor estão lá na nossa sala virtual. Aqui, além de acessar o gerenciador da parte de banco de dados, que lá no PHP-MedMin, nós vamos utilizar também o localhost, que é onde nós salvamos as nossas páginas web. Quando a gente clica aqui em localhost, ele vai abrir aqui a tela inicial do servidor web, e aqui nós temos todos os nossos projetos de sites. Esses projetos de sites eles estão armazenados lá na pasta do meu computador, na pasta www dentro da pasta do WAMP Server. Então, se a gente for lá em meu computador, é só a gente jogar todos os arquivos aqui dentro dessa pasta que nós vamos conseguir rodar os nossos websites. Então, tá aqui dentro da pasta do WAMP Server. Todos os sites devem ser jogados aqui nessa pasta www. No caso, hoje nós vamos utilizar os arquivos do site ProgWeb, que já preparei de exemplo para a nossa aula, ok? Então, os arquivos serão manipulados através lá do navegador no localhost. Então, tá aqui. Quando a gente clica aqui em ProgWeb, nós já temos o exemplo que nós vamos utilizar na nossa aula. Os exemplos feitos no livro didático estão um pouco diferentes do que a gente vai fazer aqui na aula, porque para a aula a gente precisou simplificar mais um pouco para dar tempo de explicar detalhadamente cada passo que nós vamos executar na aula. Então, você pode encontrar exemplos diferentes lá no livro didático, mas seguem a mesma ideia e fazem, no final das contas, a mesma coisa que vamos fazer aqui agora, mesmo que de forma mais reduzida, ok? Então, vamos começar. Os arquivos que nós temos aqui no nosso site são esses aqui. Nós temos o arquivo index.php, que nós temos nele o nosso formulário, que é esse daqui que a gente mostrou, esse formulário aqui de inserção de cadastro, no caso um cadastro de funcionários aqui, só com nome, endereço e telefone, só para exemplificar. Então aqui, nessa página index.php, nós temos o formulário aqui, né? Nós aprendemos na disciplina de programação web, né? De aplicações para web, na verdade. Nós aprendemos sobre formulários e aqui está construído aquele formulário lá. Nós aprendemos na última aula que o formulário ele precisa ter um método de envio dos dados que ele coletar na tela, certo? Então, aqui nessa tela aqui, esse formulário está coletando os dados de nome, endereço e telefone. O método de envio escolhido para utilizar nesse formulário aqui foi o método POST. Qual que é a diferença do método POST para o GET? Nós aprendemos na última aula.
E aqui nós temos o action, e o action vai chamar o arquivo que vai processar os dados que forem enviados por este formulário, ok? Então, vai enviar através do método post, e o arquivo insere.php vai receber esses dados aqui. Então, nós temos aqui o arquivo insere.php, que vai receber aqueles dados. Vamos explicar, então, a dinâmica, como esses arquivos vão trabalhar juntos. Na aula de hoje, nós vamos utilizar apenas o arquivo index.php, o arquivo estilo CSS, conecta.php, insere.php e exibe.php. Esses outros são para as próximas aulas. Então, vamos entender como é que esses arquivos vão conversar aqui um com o outro. Bom, primeiramente, o arquivo index.php, ele vai receber, né, os dados. Ele vai receber os dados do formulário. O arquivo estilo CSS, ele apenas serve para... Apenas não, né? Ele serve para dar aquele estilo ali que não está muito trabalhado, está apenas colocando cor aqui, dividindo espaço, quadradinho. Nós aprendemos o que o CSS serve para dar o estilo a nossas páginas. Então, o estilo CSS dá a configuração de estilo para a página index.php. Quando nós digitamos dados no nosso formulário que pedimos para esses dados serem enviados, esse formulário chama esse arquivo aqui, que é o insere.php. Nós vimos aqui que ele está lá no action do nosso formulário na página index.php, ok? Então, a página insere.php é chamada nesse momento. Mas no momento que a página insere.php ela é carregada, ela precisa fazer ela vai executar alguns comandos em PHP. O primeiro deles é a conexão com o banco de dados que vai ser usado para armazenar aqueles dados que nós vamos enviar. Então, ele vai chamar a página conecta.php para conectar o banco de dados e a página vai voltar para ela novamente. Calma que nós vamos explicar isso passo a passo. Depois que o banco de dados foi conectado, que a página insere.php preparou todos os dados, nós vamos chamar depois a página exibe.php para mostrar que os dados foram inseridos exatamente como a gente digitou lá nos campos de formulário. Então, esses dados foram inseridos no banco de dados. Vamos ver um exemplo aqui agora para a gente ver como é que é o funcionamento dessas páginas. Então, primeiramente, a gente vai abrir o index.php e vamos fazer um cadastro de exemplo aqui. Por exemplo, o nome Paulo, endereço Rua 21 e o telefone qualquer, ok? E aí nós vamos mandar cadastrar. No momento que eu clico no botão cadastrar, o formulário envia os dados via post para a página insere.php, ok? Então, vamos clicar em cadastrar. Os dados, nesse momento, foram inseridos no banco de dados, ok? A gente não viu, ainda está transparente para nós, mas nós vamos entender. E aí, depois ele já chamou a página, ele já chamou o link para a página exibe.php. Então, aqui, na hora que eu clicar, aqui nós estamos na página insere, ok? Os dados já foram inseridos e ele está chamando aqui o link para a página exibe.php. Eu clicando aqui, ele vai chamar a página exibe.php e estão lá todos os dados que foram armazenados já no banco de dados. Então, a página exibe.php, ela funciona como uma consulta ao banco de dados, retornando todos os dados da tabela específica. Vamos ver se esses dados que estão aqui são os mesmos que estão lá no nosso banco de dados? Vamos ver lá. Então, está aqui na página do AmpServe, nós vamos lá no php-myadmin. Ele vai abrir o gerenciador do MySQL através do PHP, ok? Vamos aguardar um pouquinho para carregar. Demorou um pouco. Ok, então nós temos aqui, o nosso banco em questão é o banco ProgWeb, ok? E aqui nós vamos abrir a tabela. A tabela cadastro é a tabela onde nós inserimos os dados que estão lá sendo exibidos na página exibe.php. Observe que aqui o código começou com 3, mas é porque já havia inserido o código 1 e 2 e depois acabei apagando. Então, estão aqui os dados, a Mariane, João, Marcos, Flávia, todos os dados que estão aqui aparecendo, com endereço, com telefone, ok, certo? Aqui, observe que nós colocamos aqui 2 links em cada um dos nossos registros, né? Para cada registro, nós temos aqui 2 links
que é alterar e excluir, que nós vamos aprender na próxima aula, ok? Então, vamos lá. Entendemos, então, qual é a dinâmica da comunicação dos arquivos aqui? O arquivo index.php recebe os dados no formulário, ele envia para a página insere.php, que usa o arquivo conecta.php para conectar ao banco de dados. Essa página insere.php prepara os dados para poder serem inseridos no banco, insere no banco, e depois nós vamos chamar a página exib.php, que faz uma consulta ao banco de dados, ok? E vai retornar os dados que foram anteriormente inseridos. Então, vamos lá. Começando pela página index.php. Então, já mostrei para vocês aqui a página index.php. Nós temos aqui o formulário com os 3 campos nome, endereço e telefone. E quando nós clicamos no botão cadastrar, ele vai, através do método post, enviar para o action insere.php. Então, agora vamos falar do arquivo insere.php. Qual que é o primeiro passo? Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre também, além da linguagem PHP, da sintaxe, das características, nós falamos de funções em PHP. Existem muitas funções já prontas do PHP, como funções de comunicação com o banco de dados. No caso, o banco de dados que estamos utilizando, o banco de dados MySQL. No caso, nós vamos utilizar várias dessas funções, como MySQL Query, MySQL Close, entre outros. Então, vamos aprender uma a uma de cada função que nós estamos usando para nosso exemplo aqui. A primeira função aqui que nós vamos usar do PHP é a função include once. Significa incluir uma vez, ou testar se já foi incluído. Para que isso? Quando nós pedimos para incluir, nós estamos chamando um arquivo aqui para essa página. Esse arquivo aqui é o insere.php. Nós estamos chamando o arquivo conecta.php. Vamos então ver o que tem lá nesse arquivo conecta.php. Vamos ver aqui qual é a definição dessa função include once. A função include once, ela verifica se o arquivo já foi inserido anteriormente e insere esse arquivo somente uma vez. Então, quando a gente chama o arquivo insere.php, essa função também chama a execução dos códigos que estão na página conecta.php. Vamos ver então o que tem nessa página conecta.php. A página conecta.php é responsável por chamar as funções de conexão ao banco de dados. O primeiro passo é nós chamarmos a função MySQL Connect. Vamos ver o que faz essa função MySQL Connect. A função MySQL Connect, ela não está aqui, está aqui. MySQL Connect, ela abre a conexão de uma página PHP com o banco de dados. As funções, elas recebem parâmetros. No caso da função MySQL Connect, ela recebe os parâmetros servidor, login e senha. Logo em seguida lá, nós vemos que tem a função MySQL Select DB, que, como diz o nome, seleciona o banco de dados. Ok? Então, vamos entender o que esse arquivo faz. Esse arquivo, então, ele chama a conexão com o banco de dados. O nosso banco de dados aqui está armazenado no servidor localhost, que é no nosso próprio servidor aqui no nosso próprio computador, com o usuário root e a senha vazia, não tem senha. Então, aqui são os 3 parâmetros para essa função MySQL Connect. E a função MySQL Select DB vai chamar, então, qual banco, depois que nós conectamos, nós já estamos sabendo onde é o servidor onde esse banco está, nós precisamos saber o nome do banco, e que no caso é ProgWeb. Então, essa página, gente, faz simplesmente dizer assim, olha PHP, nós vamos conectar ao servidor localhost e aqui está o usuário e senha, ok? E aí, quando você conectar no banco de dados, quando você conectar no servidor, você chama, então, o banco de dados ProgWeb, ok? É com ele que nós vamos trabalhar. Então, é isso que essa função faz. Ok, então, esse arquivo apenas faz isso aqui, conecta ao servidor e chama o banco. Por que, então, professora, que nós não colocamos esse código aqui dentro da página insere? Se é tão pouquinho esse código, por que a gente não coloca aqui? Isso porque, pessoal, nós colocamos a conexão no banco de dados em um arquivo separado, porque nós precisamos fazer esse passo de conexão ao banco de dados muitas vezes. Quando nós inserimos dados, nós precisamos conectar. Quando nós selecionamos dados, nós precisamos conectar. Quando nós excluímos dados, precisamos conectar ao banco. Então, toda vez que nós precisarmos conversar com o banco de dados, precisaremos conectar. Então, para não precisar ficar incluindo esse código da função aqui
todas as vezes, apenas nós colocamos ele em um arquivo separado e aí nós chamamos esse arquivo quando nós precisamos falar com o banco de dados, ok? Então, aqui nós encerramos aqui o passo 1 do nosso código, da nossa página, desculpa, insere.php. Ok, depois que conectamos no banco de dados, no servidor, já sabemos qual é o banco de dados que vamos trabalhar, nós vamos agora receber os dados que o formulário enviou, ok? E nós recebemos esses dados através de um método de envio. Qual foi o método de envio que nós utilizamos lá? Foi o método POST. Então, aqui nós selecionamos aqui 3 variáveis para receber, ou seja, para armazenar os dados que essa página PHP vai receber do nosso formulário. Então, os dados são nome, endereço, telefone, e aqui através do array post nós vamos receber então o dado nome. Pessoal, agora eu vou dar o pulo do gato, por assim dizer, para vocês. Como que a página PHP sabe qual daqueles campos é o nome, qual daqueles campos é o endereço, qual daqueles campos é o telefone? Veja que aqui nós temos a identificação deles. Essa identificação aqui é dada pelo pelo atributo type, não, na verdade, pelo atributo name do atributo input. Na verdade, aqui nosso input, olha só, input type text, e ele tem um name, ok? Esse input aqui é esse campozinho aqui, onde a gente escreve o nome da pessoa, ok? Então, o input type text, ele tem um name, que aqui é o atributo name, e aqui o atributo name vai receber o nome. Esse segundo aqui, input type text, vai receber o endereço, então o name dele é endereço, ok? Esse terceiro aqui, input type text, o name dele vai ser telefone, porque ele vai receber o telefone. Então, tá aqui, vamos ver lá na página. Então, esse aqui, o name dele é nome. Esse aqui, o name dele é o endereço. E esse aqui, o name dele é o telefone. Assim, pessoal, a gente consegue identificar aqui na página Insere PHP qual campo identifica qual informação. Então, esses nomes aqui, ó, são esses mesmos nomes que estão aqui. Se eu mudar aqui e colocar endereço 2, nós vamos colocar aqui também endereço 2, ok? Precisa ser o mesmo endereço. Então, vou desfazer essa ação aqui e desfazer aqui também. Ok? Então, recebemos os 3 campos, nome, endereço e telefone. Segundo passo, executado com sucesso. Ok. Depois que nós conectamos ao banco de dados, recebemos os dados formulários, vamos agora, então, preparar o comando SQL que faz a inserção no banco de dados. Vamos retomar o que aprendemos lá na disciplina de banco de dados. O comando que faz isso é o comando insert into, ok? Então, está aqui a nossa sentença SQL, ó, insert into. O nome da nossa tabela lá no banco é tabela cadastro, olha só. A tabela se chama cadastro, ok? Aqui estão os campos da tabela que receberão dados, que é nome, endereço e telefone. Observe que a nossa tabela aqui, ela também tem um campo chamado código, ok? Ela tem 4 campos, 4 colunas, código, nome, endereço e telefone. Só que esse código aqui, ele é auto-incremento, ele é auto-preenchível. Então, a gente não insere o código, porque o código é gerado pelo banco. Então, a gente só insere nome, endereço e telefone. Então, aqui a gente identifica quais os campos do banco que vão receber dados, nome, endereço e telefone, e depois vem a cláusula values, que vai receber o nome, endereço e o telefone, que são essas variáveis aqui que receberam os dados do banco de dados. Ou, desculpa, receberam os dados do formulário. Ok, pessoal? Então, agora vamos entender a parte do PHP. Vimos aí que essa é a sentença SQL. Ok? Então, essa sentença SQL ela vai ser executada por uma função PHP chamada MySQL_Query. Query significa consulta. Vamos ver o que faz essa função MySQL_Query. A função MySQL_Query ela é a função que executa um comando SQL no banco de dados e retorna verdadeiro em caso de sucesso e falso em caso contrário. Ok? Então, essa função aqui, MySQL_Query, ela vai receber uma sentença SQL, que no caso é essa daqui, e no caso, se essa sentença for executada com sucesso, ela vai retornar um valor verdadeiro. Se ela for executada com problemas, ela vai retornar falso, ok? Para poder testar, né, também a gente conseguir saber se essa função foi executada com sucesso, nós também temos outras funções PHP para poder testar e retornar erros do próprio sistema, que é a função, por exemplo, die. A função die. Vamos ver o que faz a função die.
A função die ela é a função que exibe uma mensagem e interrompe a execução da página. No caso, se der algum problema na inserção do banco de dados, ela não vai deixar a gente prosseguir, ela vai informar um erro na tela. A sintaxe dela é die e no meio a gente coloca a mensagem, que é a mensagem que ela vai retornar dizendo que é o erro. Essa mensagem ela pode ser concatenada com a função MySQLError, que é uma outra função também, que informa a mensagem original do erro. Mas, professor, para que precisa informar tantos erros e tal? Por que a gente chama essas funções? Por que a gente chama essa função MySQLError? Porque ela vai informar a função que o erro que o próprio PHP vai nos retornar. Então, assim, a gente vai conseguir saber o porquê que não está funcionando, por que nossa função não está sendo executada, por que nosso insert não está funcionando, ok? Então, nós podemos concatenar a função die com a mensagem de erro dada pela função MySQLError. E como é que a gente faz essa concatenação? Porque elas retornam strings, né? Ela retorna um texto falando, olha, o erro que aconteceu foi esse. Então, vamos ver aqui, ó. A gente coloca die, e aí aqui está a mensagem, e aqui depois nós chamamos a função MySQLError. Através do ponto, nós concatenamos a mensagem, que está aqui, ok? Com o MySQLError, que é a função, que é o erro que o PHP vai retornar para nós, dizendo por que essa função não funcionou, o que aconteceu. Para a gente chamar a função die depois de executar o MySQL query, nós chamamos aqui o operador OR, né? Ok? O operador OR significa ou, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos ver o que essa linha está fazendo. Ela fala assim, ó, MySQL query. Execute essa query aqui, ou seja, essa consulta, essa inserção no SQL. E aí, se não der certo, ou seja, se você não conseguir aqui, então você faz isso aqui. Então, é um ou. Ou você vai conseguir executar, ou vai dar erro. Então, é uma coisa ou outra. Então, execute a função ou imprima a mensagem de erro, que no caso nós captamos aqui pela função MySQLError, ok? Então, é isso que essa linha aqui está executando, preparando o comando SQL para execução dos dados. Vamos fazer, então, um teste aqui para ver se vai dar certo? Vamos fazer um teste simulando algo que dê erro, para a gente poder ver o retorno da função. Então, tá aqui, ó. Vamos lá na página de cadastro. Vamos colocar aqui um nome qualquer. Felipe, por exemplo. Endereço rua 3. E vamos colocar aqui no telefone um valor em letras, né? Que não é o valor que o banco vai receber, porque o valor do banco lá, ele está pedindo um valor inteiro, numérico, né? Telefone só são números. Então, se eu colocar letras aqui, ele vai me retornar um erro do banco de dados. Vamos ver? Então, tá lá, olha só. Erro a inserir dados. E aí o erro volta em inglês, né? Ele está dizendo aqui que a coluna é desconhecida no campo. Então, ele não conseguiu aceitar aquele valor que eu devolvi, que eu inseri, que é o valor com letras lá no telefone. Então, aqui está a impressão do nosso erro lá, o MySQLError. Aqui está a mensagem lá, erro a inserir dados, que nós colocamos aqui. Olha lá. Erro a inserir dados, concatenado com o erro captado pela função MySQLError, ok? Deu para entender, pessoal? Então, vamos progredir. Depois que preparamos a nossa função, nós vamos agora fazer o quê? Fechar a conexão com o banco de dados. Lembra que a gente chamou o arquivo conecta.php? Executamos o MySQL Connect, depois o MySQLDB, e agora precisamos fechar a conexão, porque nós não vamos mais conversar com o banco de dados nesta página, ok? Então, aqui nós fechamos a conexão. MySQL Close e chamamos a variável que é o identificador da conexão. Mas, professora, que variável conexão é essa? Olha só essa variável aqui. Tá vendo? A variável conexão, ela recebeu o valor da função MySQL Connect, ou seja, ok, está conectado. E aqui, na página insere PHP, nós já incluímos aquela variável aqui, através da função include-once. Aí aqui no MySQL Close, nós precisamos apenas chamar a variável conexão. Não precisa identificar aqui de novo quem é o banco, quem é o servidor. Aqui, na variável conexão, nós já temos essas informações. Ok, pessoal? Então, aqui nós inserimos a parte do PHP. Aqui abaixo, nós inserimos um código HTML, que é apenas um container, né? Exibindo o link para a página exibe PHP. Então, depois que a gente executa uma inserção aqui, ele vai executar a função insere PHP. Olha só, a função insere PHP está sendo executada. E aí aparece aquele link.
Lembra-se que nós falamos na última aula que os códigos PHP não aparecem no navegador, ok? Se nós pedimos o navegador para mostrar o código-fonte, clicando aqui com o botão direito e colocar aqui ver código-fonte na página, nós vemos aqui o quê? Apenas o código HTML que está lá no nosso arquivo. Olha só ele aqui. Esse código HTML. O código PHP não aparece no navegador. Por quê? Porque ele é executado no servidor de PHP, no servidor web, e não é enviado para o nosso cliente. Ok, pessoal? Então aqui deu para ver esse exemplo aqui bem claro. Então aqui nós estamos abrindo a página Insere PHP. Nenhum dado, nenhuma informação, nenhum código PHP é mostrado aqui e apenas o código HTML. Ok? Fechou aqui. Tranquilo. Então, depois de inserir no banco de dados, nós vamos agora consultar o banco de dados, ok? Clicando aqui em exibir, nós abrimos a página exibe.php e essa página aqui, ela faz o quê? Retorna os dados que estão no banco de dados. As últimas informações que inserimos foi os dados de Paulo e Felipe aqui e elas já estão sendo mostradas na nossa página PHP. Vamos ver como é que ela funciona agora. Então, na página exibe.php aqui nós temos o quê? Uma página HTML que imprime uma tabela, ok? Uma tabela aqui que nós temos o título da tabela, que são os nomes das colunas, código, nome, endereço, telefone. E abaixo os registros que estão armazenados nela. Então, aqui nós temos justamente aquilo lá, o código HTML, né? Vindo aqui o container que possui a impressão da nossa tabela lá. Como que a gente faz, então, para selecionar, para poder retornar os dados que foram acabados de inserir no banco de dados? Vamos ver, então. Primeiro passo, então, para a página exibe.php é fazer o quê? Conectar ao banco de dados também. Afinal, nós precisamos conversar com o banco. A página precisa saber em que servidor que ela vai buscar esses dados. Então, esse passo aqui já está bem claro para nós, porque nós fizemos aqui na página Insere PHP. Primeiro passo é chamar o arquivo de conexão com o banco de dados. Então, tá lá, include 11 e chama a página conecta.php. Beleza. Segundo passo, então, pessoal, nós vamos preparar o comando SQL para a consulta dos dados. E nisso a gente também vai chamar aquela função que nós já aprendemos, que é a função MySQL Query. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa praticamente que fizemos ali naquela linha da MySQL Query na página Insere PHP. Nós vamos aqui, então, chamar a função, dizer qual é o código SQL que nós vamos executar. No caso aqui, ele estava executando um insert. Aqui nós vamos executar um select. O que é o comando select lá na nossa linguagem SQL que aprendemos na disciplina de banco de dados? O comando select retorna os dados que estão inseridos numa tabela. No caso aqui, o select asterisco vai retornar todos os campos da tabela. Da tabela, no caso, cadastro. Então, aqui está o comando SQL, or die, ou seja, execute a função SQL, ou se você não conseguir, então retorne para nós qual foi o erro que aconteceu. Então, aqui é a mesma lógica que tem lá. Erro ao consultar o banco de dados, concatena então com o erro do PHP retornado com a função MySQL erro. Vamos fazer uma simulação aqui de um erro? Vamos tirar o asterisco aqui e deixar o nosso código, nossa sentença SQL errada, tá vendo? Que nós inserimos o erro aqui. Então, eu vou salvar aqui essa página e vou simular aqui para que ocorra um erro. Então, eu vou atualizar a página. Opa, atualizar. Ele vai, então, olha só, retornou um erro, tá vendo? Por quê? Nós inserimos um erro lá na nossa consulta SQL e aí, então, ele retornou o erro do PHP. Olha, erro ao consultar o banco de dados. Então, isso aqui é a nossa mensagem, erro ao consultar o banco de dados, concatenado com o erro captado pela mensagem, pela função MySQL erro. Então, aqui ele está dizendo que nós temos um erro de sintaxe SQL e pedindo para nós chegarmos no manual do MySQL e ver o que está errado. Olha lá, ele retornando nossa função e dizendo que ela está errada. Então, essa consulta SQL está errada, então, por favor, conserte. Então, agora nós vamos consertar ela aqui. Então, Ctrl Z. E vamos ver que a função vai funcionar, que a nossa página vai funcionar normalmente. Vou atualizar aqui.
Olha só, sem erro nenhum, beleza? Então, essa função dessas funções de erro para nos dizer o que está dando de errado, o que a gente está errando nas nossas consultas. Então, o próximo passo aqui, qual que é o próximo passo? Depois que nós preparamos a coluna, nós vamos agora imprimir os dados que foram retornados pela tabela. Então, aqui com o comando echo, que nós aprendemos na última aula, falamos de sintaxe HTML, a linguagem PHP, nós vamos chamar o comando echo, que é o comando que imprime dados na tela. Lembra que também nós falamos que nós podemos imprimir códigos HTML através do comando echo. E nós podemos fazer, e estamos fazendo isso aqui na nossa página. Estamos imprimindo a tabela através do comando PHP. Então, aqui do comando echo do PHP. Então, aqui o comando echo PHP está iniciando a tabela, que é essa tabela aqui, que exibe os dados da nossa tabela, do nosso banco de dados. O segundo echo aqui, ele vai imprimir a primeira linha lá, que é a linha de título. Então, TR aqui abre a linha. Nós temos as colunas código, que é o TD, né, a tag TD da tabela. Isso aí a gente aprendeu em HTML. A coluna TD código, outra coluna nome, coluna endereço, telefone. E aqui duas colunas vazias. Vamos ver se é isso mesmo que está lá? Coluna código, nome, endereço, telefone e duas colunas vazias aqui para poder ter os links de alteração e exclusão. Depois que nós imprimimos a primeira linha que é o título, nós vamos imprimir então a primeira linha aqui que é um registro, o primeiro registro aqui. Como que nós vamos conseguir imprimir os muitos registros que foram retornados? No caso aqui foram 7 registros, né? Porque retorna todos os registros da tabela quando nós colocamos o select from, select asterisco from. Aí nós vamos utilizar mais uma função do PHP, uma função já pronta, que é a função MySQL fetch array. Vamos ver a definição da função MySQL fetch array. A função MySQL fetch array, ela é usada para recuperar uma linha de dados como uma matriz de um manipulador do resultado do MySQL. Nossa, ficou confuso? Calma que a gente vai entender agora. Então, a função MySQL fetch array, ela transforma a consulta SQL, que no caso é lá o nosso select from, em uma matriz. Então, cada linha dessa matriz é um registro da nossa tabela lá do banco de dados. Vamos ver então. No nosso banco de dados, nós temos essas informações aqui. O primeiro registro é o código 3, Mariana, endereço e tal. O segundo registro, código 4, nome João e tal. Então, cada linha da tabela vai se transformar em uma linha da matriz construída por essa função MySQL fetch array. Então, MySQL fetch array, e aqui nós mandamos o parâmetro que é, no caso, a nossa consulta SQL. Essa variável consulta SQL aqui, olha só ela aqui em cima, nós jogamos o resultado da função MySQL query dentro da variável consulta SQL. Aí aqui nós precisamos apenas dizer o nome da variável consulta SQL que recebeu o resultado. Então, nós sabemos que dentro dessa variável aqui estão todos esses dados que estão aqui na tabela, todos esses registros. Para a gente conseguir exibi-los um por um, nós chamamos a função MySQL fetch array, que transforma cada uma das linhas, cada um dos registros em uma linha da função, em uma linha do registro, ok? Então, aqui nós jogamos essa linha, ok? Construída pela função MySQL fetch array, numa variável chamada linhas, ok? Nessa variável linhas, nós temos a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, ou o primeiro registro, o segundo registro, um depois do outro, nós temos ele nessa função MySQL fetch array, que nós estamos jogando ela aqui na variável linhas, ok? E aí, como nós temos vários registros para serem imprimidos, para serem impressos, nós não conseguimos imprimir eles tudo de uma vez só. Então, por isso, nós precisamos de um comando de repetição para imprimir um de cada vez, ok? Então, na primeira linha lá, ele vai imprimir apenas... Na primeira vez que ele executar, ele vai imprimir apenas o primeiro registro, que é esse aqui do código 3. Depois que ele rodar de novo o comando de repetição, ele vai inserir o dado que está na segunda linha. Quando ele rodar de novo o comando de repetição, ele vai inserir o que está na terceira e assim por diante. Então, para isso, nós utilizamos o comando while. O comando while, ele significa enquanto, ok? Então, enquanto a gente não imprimir todos os dados aqui, vai executando isso aqui para mim, ok?
Então, o que ele executa aqui dentro? Vamos ver. Ele vai executar, ele vai então pegar algumas variáveis que vão receber o conteúdo que está dentro dessas linhas. Então, vamos entender aqui, ó. A função MySQL-FetchArray, vamos voltar aqui, né? A função MySQL-FetchArray pegou a consulta SQL, que é um select from aqui, onde estão todos os dados da tabela cadastro. Cada dado dessa tabela, linha por linha, vai ser armazenado na variável linhas. Mas como nós precisamos imprimir todos os resultados, nós não conseguimos imprimir isso todo de uma vez. Então, a gente vai utilizar a função while, o comando de repetição while, que vai, um de cada vez, imprimir aqueles registros. Então, da primeira vez que ele imprimir, que ele executar o while, ele vai estar apontando para o primeiro registro que a função MySQL-FetchArray pegou lá da consulta SQL. Esse registro, ele possui 4 informações, ok? Quais são as 4 informações que tem aqui na nossa tabela? A coluna código, a coluna nome, a coluna endereço e telefone. Então, na primeira linha, nós temos essas 4 colunas. Então, através de algumas variáveis, a gente pega, então, o que está dentro dessas colunas. Então, tá aqui. Na primeira linha, nós vamos receber na variável código e vamos colocar aqui o código. Lembrando agora que nós precisamos aqui colocar dentro desse valor aqui do nosso array o nome exato da nossa coluna. Se aqui a coluna código se chamasse código completo, eu teria que colocar aqui código, ok? Código. Mas como a nossa tabela só se chama code, aqui eu vou deixar code. Veja que aqui está o mesmo nome, aquela code, nome, endereço e telefone. Aqui, então, a variável code vai receber o conteúdo do registro linha, naquele momento, e o conteúdo da coluna código. A segunda variável, que é a variável nome, vai receber o conteúdo do registro linhas na coluna nome. A variável endereço vai receber o conteúdo do registro que está naquela linha na coluna endereço. A variável telefone vai receber o conteúdo do registro que está na linha na coluna telefone, ok, pessoal? Então, vamos ver o que vai atender. Se ele está apontando para o primeiro registro, que é o primeiro registro lá da tabela, esse daqui, o que ele vai imprimir, então? Vai imprimir o código, o nome, o endereço e o telefone. Então, é isso que ele faz aqui na primeira linha. Está aqui imprimindo o código, nome, endereço e telefone. Depois, quando ele rodar de novo, ele vai passar para o próximo registro. Vai imprimir, então, o código, o nome, o endereço, o telefone e assim por diante. Entendido isso aí, pessoal? Tomara que não fique muito confuso na sua cabeça. Mas se você tentar assistir novamente e tentar executar o passo a passo na sua mente, você vai conseguir entender o que ele está fazendo aí com essas funções, ok? Então, depois que nós inserimos... nós recebemos esses dados aqui dos registros nas variáveis, nós vamos então imprimi-los. Aqui a gente só está recebendo, beleza, pessoal? As variáveis código, nome, endereço, telefone apenas está recebendo os dados. Então, aqui a gente vai imprimir através do comando echo. Imprimir, nós precisamos chamar um comando de impressão. Então, aqui nós vamos imprimir a linha, que é a ATR, e as colunas. A primeira coluna vai imprimir a variável código, a segunda coluna vai imprimir a variável nome, terceiro endereço, telefone. Ok, então aqui imprimimos já as nossas 4 variáveis. Então, aqui estão as 4 colunas aqui, ó, nome, endereço, código, nome, endereço, telefone. Depois, nós imprimimos aqui 2 colunas a mais com os dados alterar e excluir. Isso a gente não vai entrar nessa aula, nós vamos falar disso na próxima aula, ok? Então, a coluna TD que carrega aquele link alterar e a outra coluna TD carrega o link excluir, ok? Então, recapitulando, aqui as variáveis receberam os dados que elas precisaram imprimir e aqui nós estamos efetivamente imprimindo essas variáveis, código, nome, telefone e endereço. Então, aqui nós fechamos a nossa linha e aí nós vamos aqui agora fechar, aqui fechamos o while, né? O while começou aqui, nós acabamos a nossa repetição aqui. Depois que nós acabamos de repetir todos a impressão dos dados, imprimimos esse aqui, no caso, 7 vezes, porque nós temos 7 registros aqui na tabela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no caso, na verdade, falei errado. Nós temos 8 registros, ele executou esse while aqui 8 vezes
e encerrou. Então, depois que nós terminamos de imprimir os dados da tabela, nós vamos agora terminar a nossa tabela HTML, fechamos aqui a tabela HTML com a tag table, e depois vamos também fechar a conexão ao banco de dados. Como nós fizemos lá na página Insere PHP, nós fechamos também a conexão aqui na página Exibe PHP. Entendido então, pessoal? Vamos então executar o passo a passo que nós fizemos no código. Vamos executar aqui. Voltando aqui em novo cadastro, recapitulando. Aqui, o formulário index.php vai receber os dados, Avenida App e o telefone. Quando nós clicamos em cadastrar, o formulário vai enviar para a página Insere PHP através do método post. Ele vai enviar as informações nome, endereço e telefone. Clica aqui em cadastrar. Então, a página Insere PHP foi chamada, a inserção no banco de dados foi executada e aqui nós imprimimos o código HTML que está lá abaixo, nós colocamos, que é apenas um link chamando a página Exibe PHP. A página Exibe PHP, olha só a página Exibe PHP, ela faz uma consulta SQL, um select, né, no nosso banco de dados e imprime uma tabela com os dados da nossa tabela do banco de dados. Entenda que aqui a nossa tabela que nós falamos aqui na página é uma tabela HTML, que no caso imprime os dados da tabela do banco de dados, a tabela do MySQL. E aí na página Exibe PHP imprimimos os dados. Ok, pessoal? Então é isso que nós fizemos na aula de hoje. O acesso, a inserção e a listagem no banco de dados através da linguagem PHP. Espero que você tenha aproveitado bem a nossa aula e nós ficamos por aqui e até semana que vem. Bom, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça de sempre participar dos fóruns semanais, fazer as atividades e a leitura do material na nossa sala virtual. Fiquem em paz e até a próxima semana.